amados, Senhor Jesus, está aqui a tua serva, Pai eterno. Continua falando conosco, meu Senhor. O Senhor sabe, cada um de nós precisamos nessa noite. Usa ela segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estou dissolvida e derretida aqui, de chorar e de calor. Irmãos, o Senhor colocou uma palavra hoje ao meu coração. O fato de termos bastante visitante na noite de hoje, eu vou ler todos os versos sobre o tema Jesus anda sobre as águas, para que faça sentido para aqueles que estão nos visitando hoje. Então, a partir do verso 22, no seu capítulo 14, no livro de Mateus, diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Então, nós vamos ver aqui um relato no livro de Mateus. Esse mesmo relato está no livro de Marcos, no livro de Lucas, e vem falando que os discípulos tinham acabado de viver um milagre, eles e uma grande multidão. Por onde Jesus passava, as pessoas, ao ouvirem falar que Jesus estava lá, que Jesus curava, que Jesus fazia milagre, o povo ia em direção a Jesus. E numa certa situação, Jesus estava num lugar deserto, onde ele ia orar. Só que o povo, sabendo qual era o local onde Jesus estava, o povo foi atrás deles. E uma grande multidão foi atrás de Jesus. Só que já era um lugar deserto, afastado, e o povo já começou a dar o horário para o povo ir embora, porque o povo tinha que comer. Só que então, Jesus disse assim para os discípulos: não manda o povo embora, porque não vai dar para eles chegarem lá para comer. Então, o que vocês fazem? Preparem algo para eles comerem. Era uma multidão. E eram 12 discípulos, 12 pessoas que acompanhavam e foram escolhidas por Jesus para caminharem com ele. Esses discípulos falaram: nós não temos nada, só o que tem aqui é na mão de um menininho, tem 5 pães e 2 peixes, e nós temos uma multidão para alimentar. Então Jesus falou: me traz os 5 pães e os 2 peixes. Jesus apresentou a Deus, orou, rendeu graças, e esses pães e esses peixes se multiplicaram
de tal maneira que toda a multidão que estava ali conseguiu se alimentar do pão e do peixe. Mas, irmã, como é que foi que isso aconteceu? Não sei, porque foi milagre. Jesus, quando ele quer fazer alguma coisa, ele simplesmente faz. Como que ele multiplicou pão? Não sei. Como que ele multiplicou peixe? Também não sei. Só sei que a Bíblia diz, e se a Bíblia diz é verdade? Obrigada. Só sei que a Bíblia diz que os discípulos foram organizando o povo de 50 em 50, de 100 em 100, 100 a 50, 100 a 100, 100 a 50, 100 a 100, e foram passando com o cesto. Toma pão, toma peixe, toma pão e toma peixe, toma pão, toma peixe. E assim todos comeram até se saciarem. E terminado isso, os discípulos já cansados, tiveram que servir nada mais, nada menos do que 5.000 homens, mais as mulheres que acompanhavam eles, mais as crianças que estavam com eles. Esses discípulos já estavam exaustos, porque organizar pessoas não é simples, então tiveram que organizar de 50 em 50, de 100 em 100, ainda tiveram que servir todas elas. Isso cansa, deixa os discípulos exaustos, mas depois que eles fizeram isso, trabalharam conforme o que Jesus tinha ordenado, sobrou 12 cestos de pedaços. O que eu quero dizer com isso, que o Espírito Santo de Deus fala comigo, com você nesta noite, que quando a gente está a serviço do Senhor, fazendo aquilo que Deus determina que a gente deve fazer, a gente pode estar exausto, nós podemos estar cansados, mas que o Senhor supre a nossa necessidade, o Senhor supre, que o Senhor chega com o recurso, o Senhor chega. Eu não sei como é que chega o recurso na sua vida. Eu sei algumas vezes como chega na minha. Mas o fato é que chega. Eu só sei que no final de uma grande empreitada, o Senhor nos concede um cesto de pedaços de pães e pedaços de peixe. E aí esses discípulos estavam então supridos com cestos de pães e peixes. Esses discípulos carregavam com eles pedaços de pães. Quaisquer pães? Não. Esses discípulos carregavam com eles pedaços de milagres que eles viveram no deserto. Porque aquele não era um pão normal, comprado na padaria ou feito em casa. Não era um pão que foi sovado. Não é um pão que teve excesso de fermento e por isso cresceu. Não, esse pão foi multiplicado no milagre. E como ele foi multiplicado no milagre, encheu-se um cesto para cada discípulo. Então cada discípulo, quando foi seguir uma ordem de Jesus, quando Jesus falou, entra no barco e vão indo na frente, que eu já encontro vocês, eles estavam, cada um deles, carregando um cesto com pedaços de milagres. E é assim que nós, depois de um tempo na caminhada com Cristo, é assim que nós, depois de um período em que a gente vem fazendo as vontades do Senhor, vem fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer, a gente anda carregando cesto com vários pedaços de milagres, vários pedaços que contam uma história do que Cristo fez em nós, várias coisas que quando alguém chega e fala, você já passou por tal situação? Pera um pouquinho que eu vou pegar no cesto, eu tenho um pedaço desse pão, desse milagre. Mas você já viu Jesus curar? Pera aí que eu vou pegar um pedaço do pão da cura que Jesus já curou na minha casa. Mas você já passou por tal situação e Jesus supriu sem ter trabalho? Pera aí que eu vou pegar um pedaço do pão do milagre de Jesus suprir sem ter trabalho, de porta fechada. Mas você já provou do milagre de ver alguém que não era cristão voltar para a casa do Senhor ou aceitar Jesus? Você já provou do milagre de ter alguém alcoólatra em casa, essa pessoa ser liberta do vício e passar a servir a Jesus? Espera um pouquinho que eu vou pegar um pedaço do pão desse milagre. Discípulo que é discípulo, que anda com Jesus, além de ter necessidade suprida, carrega cesto com pedaços de milagres para onde quer que vá. E aí Jesus falou assim para eles, vão para o barco, atravessem, vão na frente, atravessem o mar da Galileia, que a gente fala mar da Galileia, embora fosse um local revolto, o mar da Galileia ele não era um mar de água salgada, ele era um lago de uma extensão mais ou menos de 20 quilômetros, e a água era doce, mas ele era um local que tinha momentos em que aquela água ficava revolta, inesperadamente. E Jesus falou para eles, vão para o barco e atravessem. E os discípulos, porque eram obedientes, fizeram o quê? Temos cesto, estamos suprido, entra no barco, atravessa para o outro lado. Só que nessa travessia, o lugar
que por vezes tinham ventos que tinham e pegavam as pessoas de supetão. Nada mais, nada menos do que alguma distância bem considerável, já alguns quilômetros da margem, já era noite, entre 3 e 6 horas da manhã, instaurou-se uma luta travada em que os discípulos estavam lá remando, se esforçando e persistindo para conseguirem passar por aquele período, por aquele vento forte que estava assolando o barco que eles estavam. Só que Jesus, muitas das vezes, vou citar agora as que eu lembro que o Senhor colocou no meu coração. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, primeiro Deus fala, se levanta. Quando Agar estava no deserto, prostrada no chão pedindo a morte, o anjo do Senhor falou, fica de pé. Quando Deus quis falar com Ezequiel, falou para Ezequiel, põe-te de pé, porque ainda hoje eu falarei contigo. Quando Deus curou o paralítico, ele falou, levanta, anda e pega a sua maca. Então, quando Jesus vê esforço e persistência, às vezes a gente não precisa nem pedir para Deus. E eu não estou sendo hipócrita aqui dizendo que não é para a gente orar, não. Mas Jesus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele vê tudo, ele sabe de tudo e ele pode tudo. Às vezes a gente está numa situação difícil, embaraçosa, complicada. E às vezes a gente não está nem orando para Deus ajudar a gente naquela situação. Mas Jesus, que está em todo lugar, em todo tempo e sabe de todas as coisas, está vendo o nosso esforço. E quando Jesus vê que uma pessoa se levantou, não deu lugar à preguiça e está se esforçando, Jesus chega no barco. O problema é que nós estamos vivendo um período de uma geração que não descola do celular, não sai das redes sociais, só fica no WhatsApp. Aí Jesus já vai falar essas coisas difíceis de novo. Só fica no WhatsApp, falando com as pessoas, reclamando da vida, pedindo para os outros intervirem, para os outros orarem, para os outros fazerem, e a pessoa está lá sem fazer nada. E quando a pessoa está lá, parada, sem se esforçar, porque, irmãos, esperar no Senhor não é ficar sentado no sofá, não. Acorda meio-dia, toma café às 2 da tarde, faz almoço a hora que quer, lava a roupa quando tem vontade, e fica no WhatsApp, fica no Instagram, roda no Facebook, fala, e aí, chegou? Não, estou esperando no Senhor. Não, filho, você está preguiçando mesmo na sua casa. Isso aí não é esperar, não, nossa. Quem espera, está no lugar da espera. O paralítico do tanque de Betesda, ele era paralítico. Aonde ele estava esperando? Na porta do tanque. Quer dizer que todo dia ele acordava cedo. Quer dizer que todo dia ele se alimentava. Eu não sei se ele pedia para alguém ou se alguém espontaneamente levava ele, mas ele ia para o lugar da espera. Aí ele ficou lá 38 anos, mas ele ia para o lugar da espera e ele ficava lá esperando. Esperar no Senhor é uma coisa, agora preguiçar é outra. Aí você está preguiçando aí, pode ficar preguiçando aí até Jesus voltar, que não vai viver a promessa. Porque, como eu falei no início, Deus é um Deus de princípios. Você faz a sua parte, Ele faz a dele. Então, como eles estavam lutando, remando contra o vento, se esforçando, Jesus viu e chegou. Jesus estava no monte orando, foi andando sobre as águas e encontrou os discípulos. E quando ele estava perto de chegar, porque quando a gente está exausto, cansado, de tanto se esforçar, fazer e se dedicar, quando Jesus se apresenta, a gente já nem enxerga mais que é Jesus. A gente já até acha que é fantasma mesmo, porque você está tão exausto, tão cansado, tão oprimido, tão debilitado, que às vezes Jesus se apresenta e você está falando, pois não, é mais serviço que chegou, é mais um problema,
põe aí na conta, põe na fila. E às vezes é Jesus que está se apresentando diante de mim e de você e falando: coragem, não temas, sou eu. E aí quando Jesus se apresentou, quem nada mais, nada menos do que Pedro virou e fez: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir de encontro a ti. Pedro era um cara ousado no Senhor, né? Por vezes ele temeu, porque ele negou Jesus. Mas Pedro era humano, como eu e você. É que a gente espera perfeição de discípulo. Só que discípulo não é perfeito. Eu e você não somos e nunca seremos perfeitos. Perfeito só veio um na terra e foi Jesus. Nós vamos falhar. E tem horas que às vezes a gente vai ser extremamente crente, tomado de uma fé absurda. E tem horas que a gente vai fraquejar. Vai fraquejar porque Elias foi o único profeta que orou, desceu fogo do céu. Morreram 400 e não me lembro quantos profetas que adoravam, que idolatravam outros deuses. E aí num determinado momento Elias foi ficar com medo de uma mulher que falou: vou te matar. Elias foi, fugiu para a caverna e falou: Jesus, me mata. Olha só, Elias orava, o fogo descia. Elias fazia, acontecia e morriam os profetas que idolatravam. Ao invés de Elias falar: Jesus, entre eu e Jezabel, mata Jezabel, Elias fez: Jesus, mata eu, porque ela vai me matar. Para não ser morto por ela, matar eu primeiro. Humano, eu e você, humanos. Horas de muita coragem, horas de muita ousadia, horas de muito poder e horas em que a gente fraqueja, porque nós somos humanos. Crente não é super-herói. Crente não tem o famoso sangue de barata. Crente tem sangue quente. Crente tem dia que sofre. Crente tem dia que chora. Crente tem dia que podem falar, podem te aconselhar, podem te ligar. E você fala: não vai dar, não vai dar, não vai dar. Mas uma hora o Espírito Santo de Deus vem com poder, com força, com autoridade. Quando você vê, você está de pé. E aí quando você está de pé, se esforçando e se dedicando, Jesus chega no barco. E aí lá na alta madrugada, e isso me explica porque que de madrugada é a hora que a gente peleja na oração. Aí isso me explica porque às 3 horas da manhã nós estamos lutando e guerreando. Isso me explica porque 3 horas da manhã a gente simplesmente acorda de um sonho avassalador e faz: Jesus, e começa a orar. Isso me explica porque às 3, às 4 da manhã a gente perde o sono, porque na alta madrugada, das 3 às 6 da manhã, esses discípulos estavam se esforçando, se dedicando, e muitas das vezes nós que somos crentes, na madrugada, enquanto muitos dormem, a gente está orando, buscando, chorando nos pés de Jesus, contando para Ele aquilo que muitas das vezes ninguém sabe, e a gente está lá falando: Deus, se o Senhor não chegar amanhã às 8 da manhã, eu não sei o que vai ser. Aí às 8 da manhã você está lá com sono, esbugalhado. Mas que Jesus chega, Jesus chega. Porque às 3 horas da manhã você estava onde? Se esforçando, se dedicando. Em quê? Carregar cimento? Não, em buscar o Senhor. Porque o nosso esforço também não é só fazer as coisas da terra. O nosso esforço também é falar com aquele que pode resolver as situações que para nós são impossíveis. E então Pedro, e nada mais, nada menos do que Pedro, que aqui é Pedro, mas não era Pedro antes. Antes Pedro se chamava Simão. Ele era um pescador experiente, dominava o assunto, sabia onde o peixe estava, sabia que horas ia, sabia que horas voltava com as redes cheias, mas era meio nervosinho, meio explosivo, assim, meio impulsivo, aquele tipo de pessoa assim meio esquentada, que tem o sangue assim meio quente, assim, parece que o dele ferve mais, temperatura mais alta. Sim, Pedro foi pescar e voltou sem nada. Eu imagino que um cabra que conhece do assunto, entende do assunto, domina daquilo, é impulsivo, explosivo, meio esquentado, quando ele sai para pescar e volta e não tem nada, eu imagino que ele não voltou feliz não.
Se não era crente, no mínimo ele voltou falando assim, a cada 10 palavras, uns 11 palavrão. Eu imagino que é assim, ele voltou assim, esbravejando, nervoso. E aí ele parou o barco e desceu para lavar as redes. Não tem mais peixe, não está mais na hora dos peixes, tem que fazer o quê? Lavar as redes. Mas enquanto Pedro estava desistindo da pescaria, porque ele estava lavando as redes, enquanto Pedro tinha se esforçado a noite toda, e mesmo tendo dado tudo errado, Pedro também estava se esforçando em lavar as redes. Vocês já viram que tem gente que quando alguma coisa dá errado, vira e fala, então não vou fazer mais nada, larga tudo pelo meio do caminho, ainda larga para o outro limpar a bagunça? Ah, esse projeto não deu certo, larga para o outro. Aí o outro fala, hã? Mas para começar primeiro tem que limpar a sujeira do outro. Mas Pedro podia ter todos os defeitos, mas deu errado. Mas mesmo dando errado, eu continuo fazendo o que tem que fazer. Foi lá lavar as redes. Lavou as redes, enquanto ele lavava, Jesus estava pregando. E aí Jesus pregando, escolheu justamente o barco parado de Pedro, Simão. Era Simão ainda. E falou assim, traz esse barco aqui, vou entrar, põe o barco um pouquinho mais para longe, vou subir no barco e daqui vou pregar para a multidão. E Jesus pregou para a multidão. Porque quando Jesus prega, quando quem fala é o Senhor, quando a palavra vem de Deus, a palavra que penetra a divisão da alma e do espírito, o ser humano sabe que é Jesus que está falando. E aí, então, Jesus, depois de ter pregado, eu não faço ideia do que Jesus pregou, mas Jesus tem que ter pregado um negócio a ponto do Pedro, bravinho, impulsivo, meio nervosinho, não pescou nada, sabia que só dava peixe à noite, e o cara era especialista em peixe, voltou. Estava lavando as redes. Jesus falou para ele, Pedro, sobe no barco, nós vamos lá para aquele lugar no alto mar e você vai lançar as redes. Jesus tem que ter falado algo na profundidade com Pedro, que Pedro falou, tá bom. Pegou as redes que já estavam limpas, prontas para guardar, porque ele só iria pescar de noite, e foi de dia para alto mar pescar. E quando Pedro então jogou as redes, o que aconteceu? As redes se encheram de peixe. Então Pedro viu quem Jesus era por essência. Então, por conta disso, aquele que se chamava antes Simão, também chamado de Simão Pedro, passou a ser chamado por Pedro, porque sobre Pedro, o nome dele é profético, estaria a pedra que é Jesus. Os pés de Pedro estariam sobre uma pedra. E então, Simão Pedro, que antes era um mero pescador, experiente no assunto, deixou de lado a vida que ele tinha de só pescar e ganhar. Vamos entender que a pesca, naquela época, era um meio financeiro e lucrativo. Ele deixou aquilo de lado para falar, eu vou seguir esse Jesus, que sabe aonde o peixe está, na hora que o peixe não deveria estar, no lugar em que ele não deveria estar, para quem ele não deveria estar. Se Jesus sabia onde o peixe estava, no horário errado, fora de toda a situação, mandou lançar a rede, pesquei, esse só pode ser o Filho de Deus. Eu vou seguir esse Jesus. E louvado seja o nome do Senhor, porque tem Simão hoje aqui, pastor. Eu não sei quando vai virar Pedro, mas que tem Simão, tem Simão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem Jacó aqui, que vai virar Israel também. Não sei que disso vai acontecer, mas tão certo quanto o Senhor vive, e eu tenho consciência do Deus que me usa, tem Simão que vai virar Pedro, e tem Jacó que vai se transformar em Israel para a glória
do nome de Deus. Então, Pedro, que é esse cara, que quando ele vê que ele vai, andou sobre as águas. O que é impossível de acontecer. Ele andou sobre as águas porque ele creu na palavra que Jesus disse para ele: sou eu, pode vir e não tenha medo. Então, Pedro andou sobre as águas. E quando nós estamos na direção de Deus, porque nós, muitas das vezes, a gente acredita que um desejo que nós tenhamos e a vontade de acontecer é o querer de Deus. Aí a gente vai, quando vai ver, enfia os pés na jaca. E isso acontece com todos nós. Para a gente andar sobre as águas, primeiro Deus tem que falar: sou eu, venha. Só que tem gente que fala: deu certo, é para fazer, Jesus está aqui, vai lá e vai. Quando viu, já enfiou os pés na jaca. Aí dá tudo errado e fala: não, foi o inimigo. Irmãos, inimigo não tem poder de destruir bênção que Deus tem na minha e na sua vida. Quando tem que acontecer, até o inferno ajuda a dar certo. Nada impede o agir de Deus. Não, só não deu certo porque é o inimigo que está trabalhando. E que Deus é esse que você serve? Que o inimigo trabalha e Deus não atua na sua vida. Tudo está debaixo da permissão de Deus. Se não aconteceu, se você está no caminho, fazendo o que Deus te falou para fazer e não aconteceu, não é o tempo, não é o momento. Ou você tem que orar para saber se você enfiou os dois pés na jaca. Aí você ora pedindo a Deus misericórdia, como que corrige, né? Porque aí não tem a ver com a promessa, tem a ver com a atitude. E a Bíblia é bem clara quando ela nos dá o livre arbítrio. Quando a Bíblia também fala que o que a gente semeia, a gente colhe. Então Pedro andou sobre as águas. Quando Pedro andou sobre as águas, só firmado na palavra, sou eu, não temas e vem, Pedro estava o quê? Andando sobre as águas. Só que enquanto Pedro andava sobre as águas, o vento tinha parado? Não, a Bíblia não diz que o vento tinha parado ainda. Os discípulos estavam calmos, tinham parado de remar? Não. A Bíblia também não fala isso, o vento continuava o mesmo. Só que Pedro estava tão focado em Cristo, Pedro estava tão focado na palavra, que ele continuava andando sobre as águas, porque ele estava olhando para Cristo. Deus falando: venha, não temas que sou eu. E o vento batendo e ele indo. A hora que Pedro olhou para o lado, viu o vento. Talvez ele tenha olhado para trás, visto o desespero dos demais discípulos. Talvez ele tenha visto as ondas. Pedro afundou. Porque quando a gente tira os olhos de Deus falando: vai, continua por sobre as águas, a gente caminha. A hora que a gente para de olhar para Cristo, para a ordem dele de andar sobre as águas, a gente afunda. Só que graças a Deus, que Deus é bom. Então Jesus vai, levanta Pedro e fala: homem de pequena fé, por que você duvidou? Porque o mesmo Deus que falou para Pedro: venha ter comigo, anda sobre as águas, é o mesmo Deus que ia fazer Pedro chegar sã e salvo sobre as águas diante do próprio Jesus. Não foi inimigo que trabalhou, não foi diabo que se levantou. Foi Pedro que olhou para o vento. E aí ele afundou. Mas Jesus foi e falou: homem de pequena fé, por que você duvidou? Foi lá e levantou Pedro. E quando eles entraram no barco, o que a Bíblia diz que aconteceu? O vento cessou. Porque quando Jesus chega no barco, quando Jesus chega na situação, quando Jesus chega na casa, quando Jesus chega na empresa, quando Jesus chega nas contas, quando Jesus chega no funcionário, o vento cessa. Como ele faz cessar o vento? Eu também não sei. Eu só sei que ele é o Deus que dá ordem ao vento, à tempestade e ao mar, e tudo obedece ao comando da voz de Deus.
E então eles adoraram a Deus e disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Adoraram ao Senhor, atravessaram o mar e chegaram em Genezaré. E ali, quando eles chegaram, os homens que já estavam na região já olharam de longe e falaram: aquele lá é Jesus, ó, é aquele que cura, aquele que faz milagre, aquele que dá ordem ao mar, aquele que multiplica pão, aquele que multiplica peixe, aquele que abre porta onde não tem parede, aquele que cura o aleijado, aquele que cura o doente, aquele que restitui vida, aquele que liberta o preso, aquele que sara as doenças da carne, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que muda palavreado, aquele que tira das drogas, levanta e muda a situação, esse Jesus aí, que eu não sei como ele faz, mas que ele faz, esse Jesus chegou. Então o povo foi diante dele, se apresentar para ele e falar: se a gente pelo menos tocar no manto dele, a gente vai ser curado. Mas só que mais do que isso, hoje, muitas das vezes, a gente busca incessantemente a Cristo, porque nós queremos e muitas das vezes nós precisamos de soluções para situações que aparecem. Ninguém pede para aparecer um câncer na família, o câncer aparece. Ninguém pede para uma porta se fechar, a porta se fecha. Ninguém pede para alguém ser atropelado, a pessoa é atropelada, as coisas acontecem. Quando as coisas acontecem, nós temos uma tendência a se debruçar nos pés de Jesus. Nessa hora, quem não é crente ora Pai Nosso. Nessa hora, quem não conhece nada fala, liga para alguém e fala: manda lá o povo da sua igreja orar. Nessa hora, a gente lembra de Jesus e vai atrás dele. Só que mais do que isso, muito mais do que nos ajudar nas nossas necessidades da terra, mais do que abrir uma porta de emprego, mais do que preparar uma viagem dos sonhos, mais do que permitir que a gente compre a casa que a gente sempre idealizou, mais do que o Deus que faz a gente trocar de carro, mais do que o Deus que nos prospera, muito mais do que o Deus que nos cura, mais do que o Deus que faz a paz reinar sobre as nossas vidas, nós estamos aqui servindo a um Deus todos os dias, buscando a Deus todos os dias, porque não só isso nós estamos buscando no Senhor, mas antes e acima de tudo, nós estamos buscando um Deus que, quando partirmos daqui dessa terra, nos levará para as moradas celestiais. Nós estamos aqui chorando, sofrendo, passando por inúmeras situações, porque nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz, que quando tudo acabar, ou a gente vai para o céu, morar num lugar santo, perfeito, onde as ruas são feitas de ouro, onde não há dor, onde não há tristeza, ou nós vamos ser lançados no lago de enxofre, num lugar onde será tristeza o tempo todo, choro o tempo todo, ranger de dentes o tempo todo, e não vai ter mais opção de voltar, não vai ter mais escolha de agora eu desisti, estou vendo que aqui embaixo é ruim demais, Jesus me leva para o céu. Essa oportunidade vai ter passado. Nós servimos a um Deus, porque nós estamos ansiando pelo momento em que esse Jesus voltará e nos buscará e fará assim: Débora, você sobe. Marina, você sobe. Rafaela, você sobe. É por isso que nós estamos renunciando dia após dia, porque nós estamos esperando o momento em que Jesus vai falar: você sobe. E a gente vai viver uma vida eterna, sem dor, sem preocupação, sem conta para pagar, sem choro, sem tristeza, sem acusação, sem lágrimas, onde tudo vai ser perfeito, porque nós ainda não conhecemos a perfeição. Nós só vamos conhecê-la quando a gente chegar no céu. E eu poderia ler para vocês aonde diz sobre essa perfeição. Só que eu vou pedir para a Gabi cantar. Ouçam o que diz lá em Apocalipse 22, do verso 1 ao verso 6, quando diz o que é este lugar que nós estamos esperando dia após dias para chegar.
cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida eterna. Eu agradeço a minha oportunidade, mas antes de entregar a mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta, para saber se há alguém aqui entre nós, um alguém, dois alguém, três alguém, quantos alguém, que não servem a Cristo, que nunca falaram assim: Jesus, eu quero um dia morar nesse lugar que foi cantado aqui, que está no livro de Apocalipse 22, nesse lugar onde não tem mais choro, não tem mais pranto, nesse lugar que não vai ter mais dor, neste lugar em que vão ter fim todas as preocupações. Tem alguém aqui que gostaria de hoje falar: eu quero esse Jesus no meu coração? Porque Jesus, quando a gente fala eu quero esse Jesus, ele passa a morar no nosso coração, e as coisas vão acontecendo devagar e aos poucos. Aceitar a Jesus não é por força, não é por violência, não é por pressão, mas também aceitar Jesus não é achar que a partir de amanhã a minha vida vai mudar e eu vou ter que fazer tudo diferente. Não, aceitar a Jesus é falar: Jesus, a partir de hoje eu quero que o Senhor ande comigo, porque na hora que eu estiver no barco, remando, na hora que o vento estiver forte, na hora que eu não souber mais o que fazer, eu sei que o Senhor vem, entra no barco, cessa o vento, me ajuda a chegar do outro lado e ainda me levará para morar no céu, no lugar da perfeição eterna. Tem alguém aqui nesta noite que gostaria de falar: Jesus, eu quero que o Senhor comece a andar comigo? Nós não vamos dar o microfone para você falar nada, nós não vamos te expor nada disso. Você só vai levantar a sua mão e daqui nós vamos orar por você. Que a gente vai tomar as medidas preventivas, ninguém vai encostar em você, ninguém vai te trazer aqui, vai fazer nada. Tem alguém aqui nesta noite que gostaria de falar: Jesus, passa a caminhar comigo? Porque uma hora ou outra a gente sabe que o vento sopra forte. Tem alguém aqui hoje que quer que Jesus passe a caminhar do seu lado? Se tiver, levanta a sua mão e a gente vai orar por você daqui. Alguém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. As três irmãs que levantaram a mão, as três mulheres que levantaram a mão, vocês ficam de pé para a gente orar por vocês? Só para que a gente saiba, porque